Otherwise, we're going to run out of time completely. Um, so, if you don't mind, if people still keep coming in while we're already streaming, I shall first introduce Andre Stern, and then he will be coming in on Skype. He will be speaking French, and it will be translated into Portuguese. Once Andre is finished, I'll introduce the remainder of our participants, if that is all right with you. Let me just check at the back. You ready? Good. Andre Stern is a musician, a music composer, guitar maker, author and journalist. He's married and the father of a little boy. Andre Stern never went to school. He is the son of Arno Stern, an educationalist and researcher, and he has written about his unschooled life. His books have been published in numerous languages. He's been appointed by Dr. Gerald Huter as the director of the initiative Männer für Morgen, which in English means Men for Tomorrow. He's also the head of the Institute Arno Stern, and is one of the protagonists in the film Alphabet by Erwin Wagenhofer. He is the founder of the movement Ecology of Childhood. I introduce Andre Stern. He'll be speaking in French, and it'll be translated into Portuguese. Bonjour, monsieur. Alors j'espère que vous m'entendez et que la traduction m'entend également. Je vais essayer de trouver là. Et je me réjouis.
Merci, Monsieur Stern. Thank you very much, and our best wishes for your youngest child, and we hope everything goes well. Alors si vous m'avez parlé, cette fois, je n'ai pas entendu du tout. Are there any questions for Mr. Stern? Seems not. Okay, in that case, we can close the connection. Thank you very much. Okay, we shall continue then with the speakers who are with us in body. Technology is wonderful, but so is it to be able to actually speak directly to our contributors. We're going to be very sexist and go ladies first. Chandra Montgomery Nicol is the Executive Director of Clonlara School, which offers a global home education program to K-12 homeschoolers around the world in 32 countries. And Clonlara has offices in the United States, in Spain, Germany, Hungary, Portugal, Costa Rica, and Mozambique. She will be followed by Fabio Stopa-Shebella. Is that correct? He is a pedagogue and an independent researcher on homeschooling. He maintains the popular Portuguese blog Towards Natural Learning. He can tell you himself how that sounds in Portuguese. And provides pedagogical assistance to numerous families practicing or interested in homeschooling. He will be following Chandra, and once he's completed, we shall hear Rafael Falcon. He's an independent researcher and editorial advisor to Editora Concreta. He lectures as a guest of institutes and other organizations on a variety of topics, from classical literature to pedagogy and moral philosophy. His own projects include the first Brazilian online Latin course. Is that Curso de Latim or Surso de Latim? Curso de Latim, with hundreds of students. Falcon has taught children and adults various subjects such as English second language, history, and Portuguese composition. He holds a degree in languages and literature, focused in Latin, and a master's degree in classical studies, both from the University of Sao Paulo. He has published academic articles on classical poetry, cultural studies, discourse analysis and rhetoric, and a literary commentary on verses of the poets Manuel Maria Barbosa de Bocage. Perfect. That's really impressive. And Ovid, the Roman. We shall be listening to our speakers first, and once they have completed, we shall give opportunity for questions if there is time. Don't know how to pronounce his name. People here in Brazil don't know how to pronounce the name of this poet. So, Chandra, the floor is yours. Thank you very much.
when I looked at the description of this workshop, it starts off with the life and the experience of a student who is home educated or unschooled being vastly different. That to me sounds like a personal perspective. But it goes on to say the act of teaching children outside questions the power and authority of government, which is a societal issue, not just a personal perspective. And then it asks, why would anyone expect that this marked divergence from the norm would produce a person who is so common or usual that they fit into the mainstream? And I find all of those sentences very interesting and very complex. And I think we could be here a long, long time if we tried to address them all. I think I can address them all from experiences that I've had, but I will have to leave you to approach me and ask me about individual experiences. Because what I'd really like to talk about is my own personal experience as a student of Clonlara School. I am not just an advocate for this type of education, I am a product of it. In 1967, my mother started Clonlara School in Ann Arbor, Michigan. At that time, there were 11 students, and my mother was the teacher. So the question is, if these 11 students had been my brothers and sisters, would I have been homeschooled? And I think the answer is yes, because from the time I was 3 years old until I was 11 years old, my mother was my primary teacher, but we did not do that at home. We went a mile away to Clonlara School. Clonlara fit into the description of a free school or a democratic school or an alternative school. All of those adjectives have been used to describe what Clonlara School does. In 1979, we started working with homeschooled families. And Clonlara School was probably one of the only schools in the United States in that time that was willing to work with homeschooled families. We were a recognized school by the state of Michigan. We had federal government recognition as a nonprofit educational organization. And we were probably, again, the only school to work with homeschoolers and allow them to use whatever curriculum, whatever resources, whatever books, whatever instructional methods to learn academic subjects and then give them validation, official validation and certificates for the academic subjects that the students took. Even today, 48 years later, it's unusual that a school that works with homeschoolers will use any curriculum rather than their own curriculum. And we allow students to design their own curriculum. We allow parents to design their own curriculum. We allow them to use any purchased curriculum or a public school curriculum. And we validate all of those learning experiences as long as the parents or the students are reporting to us what the student has accomplished, what progress the student has made. But that's about what we do now. And my experience as a student at Clonlara School, when I was very young, was just I was a fish in the water. This was the only school that I knew. Eventually, as I got older, students came to Clonlara who had been enrolled in the public schools or in traditional schools. And that's how I learned what other schools were like, was from their stories. For me, Clonlara and this very small method of education was my world. When I was about 8 years old, the Ann Arbor News, the city newspaper, came to do an article about our school because it was unusual, like Summerhill in England. There weren't very many schools. There weren't very many schools like this, not in the country and definitely not in the state of Michigan or the city of Ann Arbor. And the newspaper came to do an article, and they spent the whole day talking to the teachers and the students and the parents of the kids that went to Clonlara. And at the end of the day, they asked all of the students to gather together for a group picture for the newspaper.
And we all gathered together and we smiled and looked proud of our school. And then the photographer asked us to make the funniest face that we could be silly in front of the camera. And he took a picture of all of us sticking out our tongues, whatever. And that's the picture that they printed in the paper when they reviewed our school. And I was horrified. Even then, I was vain. And I was really horrified because they made a mockery. Today, I cry to think about this. I didn't expect that. That was my personal experience, going to a different school. Later on, when I was 11, I transferred to the public school. As a difference from Andre Stern, I have been to almost every kind of school. I've been to a free school. I've been taught by my mother, so I'm going to call that homeschooling. I've been to public school. I have been to a public alternative school. I've been to Catholic school. I've been to an engineering college. And I've been to the University of Michigan, one of the biggest universities in the United States. And I loved every one of them for different reasons. But when I went to the public school, I transferred from Clonlara in 6th grade and went to Burns Park Elementary School. I had a wonderful teacher, but she was close to retirement when I was 11. She was nearing retirement. So she had been teaching 6th grade for a long time. And early on in the year, our desks at school were grouped in 4s so that we faced another student. And I faced Malcolm Campbell. I'll never forget his name. And Malcolm, one day, his hands were very dirty. And he put his hand on my paper, and he was trying to take my paper, and I grabbed it away from him, and it left a big black mark on my artwork. And I told him, "Get your filthy hands off my paper." And Malcolm went, "Oh, I'm going to tell that you said that." And I thought, what did I say? I said, "Fine, tell the teacher." Well, he went up to Mrs. Reef and he told Mrs. Reef that I said the F word. The F word. And I didn't even know the F word. And Mrs. Reef came and got me, and she took me out in the hallway. And she didn't say that language is inappropriate. She didn't explain to me what was happening. She said, "I don't know what words you were allowed to use at that other school, but we don't use them here." So she made that experience about my school, not about me, not about vocabulary, not about being polite or anything. And I still had no idea. I was 11 years old. These things happened when I was 8 and when I was 11. And they marked me as a different person. As I got older and went to more and more schools, different schools, the connection to Clonlara left, the immediate connection to that experience left me, because I had come from a public school. People knew me at the private school. I went to university and nobody knew anybody. So I got further and further away from the experience of being unusual or having come from a strange place. But what I think I learned is that while we talk about the mainstream, we are all different colors like the fish in the sea. The mainstream is the water, but everyone in it is a different colored fish. And the more people I met, the more different they were, even if they had a similar background, even if their background was school or private school or a big city experience or a small town experience, that we all carry these different strengths and these different personalities. And when we try to identify somebody by one experience, whether that's homeschooling or private school, we're really making a huge mistake, and we're losing out on people's values. And unfortunately, we do it all the time. All of us, I do it to other people. We make assumptions.
When I was first married, I moved into a new home, and the next door neighbor came up to me, and she brought over a loaf of bread and welcomed me to the neighborhood. And she was Asian. She was short, and I didn't know where she was from, but she was from Taiwan. But she spoke in an American accent. She had come from Taiwan when she was 3 years old. She had been in the United States since then. And she said, "I'm a musician." And I said, "Oh, what instrument do you play?" Because I immediately saw her playing the violin. And she said, "I play lead guitar in an all-women band, heavy metal, called Bed of Nails." And I was just astounded. She blew my stereotype out of the water. And that's just another reminder, we all have them. It's how we act towards others that's so important, and in being welcoming of people's stories. That's my experience, and those are, sort of my approach to it. I think that my experience really says, my personal heart says it's okay to be different. And I only learned that because I was the different one. And that judgment is the other person's problem. And that I shouldn't judge myself because somebody else has chosen a different value to judge me on. Those are really big truths that we love to act on and learn. And I think I've done it well. I think I carried it well. And not all of us are lucky to have that kind of confidence. But I think that's what my home education experience, my Clonlara education experience taught me. It's okay to be me, and people are different, and we need to accept them all. Instead of ending on that very philosophical note, I'd also like to tell you about a woman who works for Clonlara School. She just joined us about a year ago, and for the first time in January, I had the opportunity to present about Clonlara School with her. And I had heard her story when she applied for a job at Clonlara, but I had never really heard it the way she told it to a group of people. I came in, I told all about Clonlara School and how we do what we do. And she came in and she told her experience as a homeschooler. There were 4 children in her family, and they began homeschooling when they were little, but they moved somewhere new. And when they moved somewhere new, they thought it would be important for the children to go to school and learn the language there and get to know people in that region. And so they sent her to school when she was about 8 years old. And while she had learned at home the typical school subjects, in the science class, some information was presented by the teacher that she didn't understand. And so she raised her hand and she asked a question. "What is this?" And the teacher didn't explain what it was. She said, "You don't know this? You didn't learn this last year? You must be stupid." This is a teacher, and this is a private school. They were paying tuition for this. And that's what the teacher said, because the understanding was every kid knows all the information at the exact same time. And the only way this teacher could operate was if that was true. She could not individualize for the student. So for a while longer, Sumaya stayed at that school and then left and homeschooled. But unfortunately, she carried with her that label of being stupid. She understood that to be true about herself from somebody else's perspective. She homeschooled through high school, and then she went to the university in the United States. She was accepted into university in the United States. She homeschooled through a program that gave her a diploma, not Clonlara. And she went to university. And when she finished university, she graduated as the valedictorian with the highest honors. And so did her older brother, and so did her younger sister. And she said, "When I tell people that, I'm not doing it to be immodest, and I'm not doing it to say that grades are the most important thing. I'm saying that because the teachers told me I was stupid." And so she carried forth that need to prove that it wasn't true. And the negative personal reflection on that is very sad. But I think the positive personal
reflection on it is that we can all rise to that challenge. All of our children can rise to that challenge and show their strengths and show where they really shine. And I think that's the most beauty of home education, is that we can allow them to shine where they really, really do. Because as parents, we understand that more than anybody. Thank you. Thank you very much, Sandra. When you talk about that you stupid thing, and this is from the school that you come from and so on. My eldest daughter is now 27. The first time she ever went to school was at the age of 19 in the capacity of teacher. And that is at one of the 20 most expensive private schools in the country. But when she was that size, she had an old violin teacher. And whenever she did anything wrong or strange or something like that, he would say, "It's this homeschooling business." Thank you very much, Sandra. We shall now ask Fabio Chabella to take the next slot. Alô, estão me ouvindo? Vou tentar usar o melhor possível o meu tempo aqui, que é a última vez que eu vou falar durante a conferência. E eu gostaria de ir direto para o assunto. Como vocês podem ver no caderninho ali, uma das perguntas que deveriam nortear esse workshop é: qual é o lugar do aluno domiciliar, do homeschooler, na sociedade? Eu gostaria de responder essa pergunta bem complexa, então eu peço que vocês tentem fazer um esforço para acompanhar o meu raciocínio. O lugar do aluno domiciliar na sociedade é exatamente onde ele está. Obrigado. Essa pergunta é importante para nós justamente porque uma das maiores oposições à educação domiciliar é a famigerada socialização, que todos acham importante, mas ninguém sabe conceituar. A criança que é ensinada em casa, ela já está na sociedade. Ela já faz parte da sociedade. Ela já é um sujeito social desde que ela nasceu e antes disso. Desde a concepção, desde o útero da mãe, nós fazemos parte da sociedade. De forma ativa ou passiva, nós estamos na sociedade. Então, o aluno domiciliar, ele não precisa ser inserido na sociedade. Ele já está na sociedade. Ele não precisa ser socializado porque ele já é um ser socializado. Ele já convive com as pessoas. A própria essência da educação domiciliar, apesar do termo domiciliar parecer se referir a um local geográfico específico, que é o domicílio, nós poderíamos usar outro termo, nós poderíamos usar o lar, mas nós poderíamos expandir ainda mais isso, porque a educação domiciliar não acontece somente dentro de casa. A lógica institucionalizada da educação diz que você precisa ensinar através de símbolos e não da coisa em si. Por exemplo, ensinar matemática significa que você ensina os números, mas o número é algo abstrato, é algo que não existe. Não existe 2. O número 2 em si não é nada. Ele só se torna concreto a partir do momento que ele vem para o mundo real através de, por exemplo, 2 maçãs, 2 laranjas. Então,
a realidade institucionalizada da educação é de abstrair. Então, você não ensina a criança a fazer o troco comprando algo. Você ensina no quadro ou no livro. Mas eu não quero fazer uma crítica à instituição. O que eu quero, ou a conclusão que eu quero chegar é que você não precisa ensinar socialização para uma criança se você já está ensinando ela dentro da sociedade. Se você ensina ela quando você vai ao mercado, quando você vai à praça, quando você vai à biblioteca, quando você vai numa viagem, você passa por uma manifestação política, uma manifestação ideológica, e o seu filho pergunta o que é isso, o que está acontecendo, por que essas pessoas estão bravas, e você explica, você está ensinando política para a criança. Então, a criança ela já está inserida na sociedade. Como que a criança se encaixa? É outra pergunta. Ela já está encaixada. Somos nós que desencaixamos. Nós, os adultos. Qual é o papel do aluno domiciliar na sociedade? O papel do aluno domiciliar é o mesmo papel que todos nós temos, sejamos alunos domiciliares ou não. É o papel de nós sermos o melhor ser humano que nós podemos ser. E dentro disso, o aluno domiciliar possui vantagens. O aluno domiciliar, ele se encaixa melhor. Porque esse é o questionamento. Como é possível que os alunos domiciliares se encaixem tão bem na sociedade? Sendo que a maior parte da sociedade não participa das mesmas convicções de ensinar em casa, por exemplo. Nós temos aqui no Brasil uma situação muito primária ainda da educação domiciliar. Então, a quantidade de pessoas que ensinam em casa é muito pequena. Em outros países, esse número é maior, mas ainda assim não existe um lugar no mundo, um país no mundo, em que os alunos domiciliares sejam maioria. Em todos os países, eles são minoria. Como é possível, então, que as pesquisas mostrem que o aluno que é impossível você sair da educação domiciliar. Desculpa, quem vai ensinar os filhos em casa, vocês estão prendendo os filhos de vocês para sempre na educação. O aluno domiciliar não se forma. Ele pode encerrar um ciclo, mas ele continua aprendendo para sempre. Mas como que pode o aluno domiciliar se dar tão bem numa sociedade não domiciliar? Em primeiro lugar, quem ouviu as minhas outras falas deve estar lembrado que eu falei sobre o meu conceito de educação. Educação é você desenvolver a humanidade. É você desenvolver os aspectos relacionados com o que é ser humano. E educar significa você participar de um processo de desenvolvimento de outra pessoa. Pode ser de uma forma mais ativa ou menos ativa, mas educar significa que você participa do desenvolvimento de alguém e automaticamente você se desenvolve junto. Então, uma pessoa que é educada em casa, ela é mais bem educada, ela é melhor educada, porque ela se torna mais humana, porque a educação não é separada da realidade, não é descolada da realidade. O ensino, a instrução, a orientação não são descolados da realidade, mas são desenvolvidos dentro da própria realidade. Então, um aluno domiciliar ele é mais humano. Na minha perspectiva, pelo menos, um aluno domiciliar é mais humano. Ele tem mais desenvolvimento naqueles aspectos que são inerentes à natureza humana. Parar um pouquinho, que eu estou falando bem complicado, né? Vamos dar alguns exemplos. Um aluno domiciliar ele vai ser mais criativo. O aluno domiciliar ele vai ser mais autônomo.
O aluno domiciliar ele vai ser mais adaptável, ele vai ser mais inovador. E aqueles aqui que trabalham principalmente com a área empresarial podem dizer se é verdade ou não, que essas são as características que mais se procura num funcionário. Adaptação, o autodidatismo, você resolver problemas, você não esperar que outro resolva o problema para você. E isso é algo que divide muito fortemente a educação institucionalizada e a educação domiciliar. Na educação institucionalizada, existe uma meta estabelecida por alguém que você não conhece, e essa meta te leva a desenvolver certas características específicas. São desenvolvidas, eu não vou dizer que não são, são desenvolvidas sim. Porém, você é passivo. Na educação institucionalizada, o aluno é passivo, ele recebe, ele tem que seguir, ele não precisa criar. Eu lembro nitidamente, quando eu era criança, e diga-se de passagem, eu era um aluno muito bom, na visão escolar eu era excelente. A professora dava as questões para a gente responder durante as aulas, que eram copiadas de um livro didático, tinham que ser exatamente como no livro didático, e na prova a professora dizia: eu vou selecionar 10 das questões que vocês já responderam durante o bimestre. Então, a única coisa que eu precisava fazer é pegar o meu caderno e decorar todas as respostas para todas as questões. E quando chegava a prova, eu tirava 10. Isso não é ativo. Isso não é proativo. Isso é passivo. Isso é eu estou correspondendo, mas eu não estou desenvolvendo, não estou criando. O aluno domiciliar, não. O aluno domiciliar tem que se virar. Até porque a maioria dos pais, graças a Deus, não tem todo o preparo de uma universidade, então os pais não têm toda essa falsa estratégia para o ensino, que é uma deseducação, na minha visão. Então os pais chegam um momento que eles não sabem como dar resposta para o filho e apelam para o filho: vamos pesquisar, porque eu não sei também. E isso é maravilhoso. A maioria dos pais fica inseguro com isso, mas isso é uma das melhores coisas que pode acontecer. Porque você, além de você mesmo estar aprendendo, você está gerando no seu filho a capacidade de pesquisa, a capacidade de saber o que fazer quando você não sabe o que fazer. Então, o aluno domiciliar, quando chega ao ponto de ir para o mercado de trabalho ou para criar sua própria família, ou começar um projeto social, ou se engajar em alguma causa que já exista, se torna uma pessoa muito eficiente. E agora eu estou falando de eficiência social. Não se é socializado ou não, mas a eficiência, o quanto que eu somo para a sociedade. E o aluno domiciliar acaba desenvolvendo todas as habilidades necessárias para ele ser bem-vindo em qualquer lugar. Ele é bem-vindo em qualquer lugar, porque ele tem as habilidades, as capacidades necessárias. Vencido o preconceito, vencido esse preconceito de você foi ensinado em casa, deve ser um bicho esquisito, deve ser de uma seita meio estranha ou alguma coisa assim, deve ser meio louco. Vencido o preconceito, qualquer pessoa vai querer o seu filho na empresa dele. Qualquer universidade vai querer o seu filho lá. Quando nós quebrarmos essa barreira do preconceito, e tem muito chão para isso ainda, mas quando isso acontecer, os homeschoolers não vão ser mais os bichos esquisitos. Eles vão ser as pessoas mais desejadas. Porque é tudo aquilo que as pessoas estão procurando. E eu poderia falar aqui sobre várias habilidades que são desenvolvidas através do homeschooling, mas eu não vou me ater a isso, até porque o tempo está curto. E eu gostaria de focar em uma última coisa, que para mim provavelmente é a coisa mais importante que eu posso falar durante essa conferência. Educação domiciliar não diz respeito à cabeça. Educação domiciliar diz respeito ao coração.
socialização, viver em sociedade, viver em comunidade, seja o que for, isso depende do seu coração, não depende da sua cabeça. Como eu disse antes, eu fui um ótimo aluno escolar. E o meu intelecto foi desenvolvido muito, porque eu tenho uma memória muito boa. Então, eu passei os 4 anos da faculdade sem copiar nada. As minhas colegas tinham ódio de mim, porque elas tinham que copiar tudo e tiravam nota baixa, eu não copiava nada e tirava notas altas ainda. Só que eu estou sofrendo hoje, lutando para poder resgatar o meu próprio coração. Porque eu tirei muitas notas máximas na escola, mas o meu coração se tornou frio, se tornou duro, se tornou perdido. E hoje eu preciso passar por uma jornada que não é fácil para que eu possa reconquistar o meu coração. Então, eu digo para vocês, o foco principal, para mim, o objetivo mais sério da educação dos seus próprios filhos é que você mantenha o coração do seu filho. Que você tenha o coração do seu filho e que você o ensine a dominar o próprio coração. Porque, como diz um autor chamado John Eldredge, um homem ou uma mulher que tem o seu próprio coração é perigoso. Não no sentido ruim de que é uma pessoa prejudicial, mas é perigoso no sentido de que pode muito. É potente, é poderoso. O maior poder que vocês podem dar para os seus filhos é ensinar eles a ter e dominar o seu próprio coração. Obrigado. Thank you very, very much, Mr. Chabelo. Sorry, the mic is interfering with my earphones. Thank you very much. He's not shy to tell us that he was a good student. I would say everyone will agree with me that today he's a good speaker. Thank you very much. So the third and last but no mean least speaker on our panel is Rafael Falcon. Boa tarde para todo mundo. Tá dando para me ouvir aí? Boa tarde para todo mundo. Muito obrigado à organização, à equipe, por me convidar. Thank you, Miss Paste. I don't know if she's here. Thank you, Mr. Van Nostrand. Is it that? Did I say it right? Muito bem. Eu acho que eu já esperava isso em alguma medida, mas eu acho que a minha apresentação vai ser bastante complementar às anteriores. Eu vou falar aqui não exatamente de onde um homeschooler cabe no mundo, mas ou na sociedade, mas precisamente aonde o homeschooling vai conduzir o mundo, porque eu acredito que o homeschooling será um pivô, será um protagonista de um retorno à sanidade mental do mundo, certo? E para chegar lá, vamos falar de educação clássica. Quando eu falo de educação clássica, eu estou falando em alguma medida daquilo que eu acredito que seja a educação ideal, né? Quer dizer, os princípios da educação clássica, para mim, são os princípios da educação. E à medida em que um sistema educacional se aproxima destes princípios clássicos, ele se torna mais educativo, ou não, né? Ou se ele se afastar, ao contrário, ele se torna menos educativo e mais alguma outra coisa. Quer dizer, ele pode se tornar mais instrucional, mais burocrático,
né? Ele pode se tornar mais ditatorial, né? Mas ele se torna menos educativo, né? Ele pode se tornar, inclusive, mais eficiente sob uma certa perspectiva, mas menos educativo. Ele é eficiente em outras coisas que não são educação, né? Bom, quando eu falo de educação clássica, e justamente a tese desta apresentação é a seguinte, vou falar logo qual é a tese, vou imitar o Fábio, que já deu logo o ouro no começo da apresentação. A tese desta apresentação é a seguinte: a escola moderna não pode oferecer uma educação clássica, em outras palavras, a escola moderna não pode oferecer educação, né? O único modelo que atualmente pode oferecer a educação clássica ou a educação num sentido pleno é o homeschooling e nenhum outro, né? E à medida em que a educação institucional se abrir para o homeschooling, né, e se tornar mais parecida com ele, ela voltará a ser educativa. É por isso que o homeschooling será o pivô de uma transformação social para o bem de todos, né? Quer dizer, as escolas se aproveitarão disso. E quando eu digo que a educação clássica não pode ser implementada numa escola moderna, o que eu quero dizer com isto? Em primeiro lugar, quando eu me refiro à educação clássica, eu não estou falando daquilo que os meus amigos norte-americanos chamam de educação clássica, que é quase sempre uma referência a uma de duas teorias. A primeira é de responsabilidade da senhorita Dorothy Sayers, que escreveu um artigo seminal chamado The Lost Tools of Learning, Os Instrumentos Perdidos do Aprendizado, em que ela defende uma teoria própria, né? Aquela que é uma teoria psicopedagógica própria, que tem alguma validade sem sombra de dúvida, mas que pouco tem a ver com a educação clássica conforme foi historicamente praticada. Na verdade, tem uma relação analógica, né? Ela parte de uma analogia com as disciplinas do Trivium e cria um modelo psicológico, psicopedagógico de educação. Mas é uma teoria dela, tem alguma veracidade, mas não é o sistema antigo, medieval ou renascentista que nós chamamos de educação clássica. A segunda teoria, que também é chamada de educação clássica, é de responsabilidade de Mortimer Adler, que, na verdade, geralmente é referida como educação liberal, né? Mas o nome liberal vem das artes liberais, que, por sua vez, são precisamente as disciplinas da educação clássica. Mortimer Adler também tem uma teoria própria, embora o nome do sistema seja educação liberal, pouco ou nada tem a ver também com o sistema conforme foi praticado historicamente. É uma coisa criada por Mortimer Adler e que, mais uma vez, tem méritos, né? Dizer que não é a mesma coisa não é dizer que não vale nada, né? Eu estou dizendo que tem um valor próprio, mas é uma teoria dele, é um sistema que ele desenvolveu, que tem a ver com o conceito de great conversation, a grande conversação, etc. É uma coisa inseparável, é uma coisa moderna, não é uma coisa antiga, né? É uma coisa que ele criou. Então, quando eu falo de educação clássica, eu me refiro a quê? Não é a estas duas coisas e nem as outras que possam estar sendo criadas neste momento, apelando para este mesmo termo, clássico, porque o termo clássico é um termo muito forte e que tem uma variedade muito grande de significados. Eu estou me referindo à educação conforme ela foi praticada e defendida pelos maiores pedagogos do Ocidente entre a Grécia clássica, o período da sofística e do surgimento da filosofia, né? E o final do período clássico, que seria mais ou menos o século XVII e XVIII, né? Então, o que foi praticado e entendido como educação pelos grandes pedagogos deste gigantesco período histórico é o que eu estou chamando de educação clássica. E é possível fazer isto porque, quando chega o século XVIII, o conceito de escola muda radicalmente e começa uma outra coisa, embora preservando o mesmo nome, né? Embora ela ainda se chame escola, ela se torna uma coisa muito diferente, uma coisa essencialmente diferente. Bom, qual é o princípio básico da educação clássica e, portanto, aquilo que o separa das escolas modernas inexoravelmente, vamos dizer assim, inquestionavelmente? Este princípio é o princípio da pessoalidade da educação. O que eu quero dizer? Se vocês lerem a Ilíada de Homero, vocês vão encontrar um sujeito no poema chamado Fênix. Não é a ave, é um homem, né? Não é um pássaro lendário, é um homem.
Este homem, ele vai na embaixada a Aquiles. Quem leu Elida sabe que Aquiles ele se isola dos gregos, ele não quer mais combater por um motivo de honra, né? E é mandado a uma embaixada para solicitar que Aquiles retorne à guerra. Aquiles está lá, ele é o dono da bola, né? Ele não quer se envolver na guerra porque tomaram o saque dele, tomaram a moça que ele tinha pego por escrava, e ele ficou irado com isso, não queria retornar à guerra, deixou os gregos morrerem lá por isso. E mandam então esta embaixada, e Fênix está entre os embaixadores. Fênix é um tutor de Aquiles, quer dizer, ele conhece Aquiles desde bebezinho. E aí Fênix, no seu discurso, para tentar convencer Aquiles a retornar à guerra, ele apela para a biografia de Aquiles e diz: eu te segurei no colo, né? Tu derramaste vinho nas minhas vestes, né? E na minha barba, e aquela coisa toda. Ele volta para as memórias de infância de Aquiles. Fênix era justamente um tutor, quer dizer, ele era um professor de Aquiles. E, no entanto, Aquiles foi confiado a ele quando era ainda um bebezinho. Como que isso funciona? Porque é exatamente assim que eles faziam. O pai entregava o filho a um homem mais velho, mais maduro, mais formado, que seria aquele homem que formaria o filho completamente. E quando Fênix vai descrever quais são os aspectos desta formação, ele a resume em 2 termos: falar e agir. Quer dizer, eu te ensinei a falar e a agir, conforme o teu pai queria, né? Estes 2 termos resumem toda a educação clássica, né? E, no entanto, nós temos que coordená-los com uma outra coisa que está implícita nesses 2, que é a presença de Fênix. Fênix ensinou Aquiles a falar e agir. Como Fênix ensinou Aquiles a falar e agir? Existindo. Então, quer dizer, este princípio sempre foi seguido. Nós poderíamos gastar muito tempo mostrando como ele foi se manifestando de modo diferente ao longo da história, mas o princípio sempre permaneceu lá, o princípio da pessoalidade da relação entre o professor e o aluno, né? Em que a relação entre professor e aluno se torna uma relação amorosa, uma relação de contato entre um homem mais velho e um homem mais jovem, um homem formado e um homem informado, né? Não formado. Este homem mais velho vai dar a forma para o homem mais novo, né? E ele vai dar a forma não por meio de uma disciplina, ou seja, ele não vai ensinar gramática ou matemática ou nenhuma dessas coisas individualmente, não é nada disso individualmente que vai fazer a diferença. Ele pode passar por diversas dessas disciplinas, muitas vezes contratando outros tutores, né, que vão entrar no meio do processo, né? Ou algumas vezes ele mesmo ensinando pessoalmente várias disciplinas, mas o que interessa não é nada disso, o que interessa é a transmissão de um caráter, é a transmissão de um modelo de gente, um modelo de pessoa, que é um modelo integral, que envolve todas as dimensões do ser humano, né? Quer dizer, é uma relação estritamente pessoal, é uma relação integralmente pessoal, e é uma relação que é impossível na escola moderna, né? A escola moderna é uma instituição criada para cumprir um projeto de governo, né? Ou um projeto de adaptação, né, das pessoas a um modelo, a um sistema pré-pronto que pretendia tratá-las como cidadãos e não como pessoas, né? Porque o cidadão é só uma parte do que você é, né? Não é, cidadão é um pedaço. E a escola moderna foi criada para tratar só deste pedaço, para te transformar neste pedaço e num modelo específico deste pedaço de cidadão, né? Isso se vê desde John Milton, mas isso é um assunto mais amplo, né? John Milton, no seu discurso On Education, ele já estipula que o objetivo da escola é moldar as pessoas para que elas sejam úteis ao Estado, né? Isso no século XVII, né? Então vocês veem que é exatamente nesse período que a coisa degringola mesmo. Muito bem. Então, quer dizer, a escola moderna não pode aceitar este modelo de educação porque ela foi criada para abstrair as relações entre os seres humanos. Ela não foi criada para desenvolver relações entre 2 seres humanos, mas para transformar estas relações num sistema abstrato em que todo mundo se torna parecido no final. Este é o objetivo, não importa qual seja a teoria que a escola está seguindo, este é o objetivo dela. E quando nós criamos sistemas que nós denominamos, por exemplo, educação clássica, é bastante comum que nós reproduzamos vários destes princípios subjacentes à educação moderna, à escola moderna, e isso se manifesta, por exemplo, na ênfase que nós damos aos currículos.
Se eu falo de educação clássica para vocês, qual é a primeira coisa que vocês vão me pedir? Vocês vão me pedir um currículo. E por que vocês vão fazer isso? Porque vocês não leram Homero. Não é isso? Porque Fênix não tinha currículo nenhum. O que Fênix tinha? A pessoa dele. Era isto? Este era o material da educação, a pessoa do professor. Né? Se vocês pedissem, na antiguidade, um currículo a um professor de retórica, ele teria um currículo para te dar. No entanto, não era pelo currículo que os pais escolhiam o professor de retórica, porque todos tinham o mesmo currículo. Né? Todos davam a mesma técnica. Então, como é que os pais escolhiam o professor de retórica ao qual enviariam os filhos? Pela pessoa dele, mais uma vez. O aspecto pessoal, o aspecto de caráter, né, de personalidade envolvido na educação era muito forte. Isso se vê, por exemplo, na obra de Quintiliano, que é o maior professor do século I depois de Cristo, em que ele fala da importância da personalidade do professor. O professor tinha que ser um modelo pessoal e não apenas um técnico, vamos dizer assim. Isto se segue historicamente, este princípio sempre está lá, embora nem sempre ele seja percebido, né, pelas pessoas que estão praticando esta educação. E ele, na escola moderna, ele vai se tornando cada vez mais difícil de ser aplicado. Quando eu digo isto, é natural que muitos levantem a mão e digam: eu conheço uma escola que tem poucas disciplinas, ou em que os alunos passam mais tempo com o professor, em que o professor tem um contato mais pessoal com os alunos. Todas essas coisas são importantes, são boas, quando algumas escolas de fato percebem que existe este déficit, né, que existe essa degradação da relação pessoal entre professor e aluno, e tentam reduzir essa degradação, tentam recuperar alguma coisa do que havia antes, ou do que há no ideal da educação. No entanto, nós temos que reconhecer que na própria raiz da estrutura da escola moderna existe uma separação, uma abstração das pessoas de professor e aluno, e que esta raiz não pode ser facilmente removida. Né? Quer dizer, no momento em que uma escola moderna remover esta raiz e tornar as escolas mais parecidas com o que elas eram antes, nós não estamos mais numa escola moderna, nós estamos numa escola revolucionária, né? E ao mesmo tempo reacionária, porque voltou ao que havia antes do século XVIII. E para isso acontecer é muito difícil. Né? Quer dizer, a Chandra deu aqui um exemplo da própria escola em que ela foi educada e em que, de fato, as relações tinham melhorado muito em relação ao que nós vemos normalmente. Teremos que ver os detalhes para saber em que medida, né, quanto isso foi melhorado. Mas o fato é que a estrutura da escola moderna dificulta o desenvolvimento desta relação homérica, vamos dizer assim, entre o professor e o aluno. Né? Essa relação, vamos chamar assim, de paternidade espiritual. Né? Onde é que é possível surgir uma educação pelo amor novamente? Precisamente. A casa, o ambiente doméstico, é o único lugar hoje em que há uma relação estritamente pessoal entre um adulto e uma criança. Né? É o único ambiente em que um professor tem liberdade, se ele for contratado, se ele for convidado a entrar naquela casa, para ter uma relação pessoal com os alunos novamente. Né? No ambiente doméstico, um tutor pode sentar-se com uma criança e desenvolver uma relação de amizade, uma relação pessoal novamente. Isso pode acontecer dentro de casa. Numa escola, ele será controlado por uma série de fatores internos e externos que o impedirão de fazer contato com a criança. Desde o número de alunos na sala, passando pelos princípios pedagógicos da diretoria. Quer dizer, nunca se viu essa necessidade de padronização que nós vemos hoje na educação. Isto sempre foi uma coisa completamente aberta. As escolas antigamente eram regidas pelos seus próprios professores. Cada professor tinha uma escola e ele decidiu o que fazer nessa escola. Os pais colocavam os filhos lá se quisessem. Né? E se não quisessem, colocavam em outra ou não colocavam. Né? E hoje não. Qualquer escola que você acessar, qualquer escola a qual você tiver acesso, você verá nela um sistema, né? E todos ali estão mais ou menos encaixados nesse sistema. É uma necessidade de padronização gigantesca e se supõe que isso tem alguma coisa a ver com qualidade. Né? Isso tem a ver com eficiência, não com qualidade. Né? Bom, então quer dizer,
o ambiente doméstico é o ambiente em que ainda pode haver amor. Amor no sentido de uma relação integral entre uma pessoa adulta e uma pessoa não adulta, né? Um jovem ou uma criança. Sendo assim, ele é o único ambiente de ensino que atende ao requisito mais básico da educação clássica, né? Que é esta relação amorosa, que em grego era chamada de pederastia. Hoje, pederastia tem um outro sentido, né? Mas justamente era esta relação entre professor e aluno, né? A relação de Aristóteles com Alexandre, né? Esta relação que só se dá entre duas pessoas completas. O ambiente doméstico é onde isto ainda existe e, portanto, é onde pode surgir um novo tipo de educação que, ao mesmo tempo que é novo, é muito velho, né? São coisas novas e velhas que reaparecem, né? E este modelo de educação é o que pode criar as pessoas, desenvolver as pessoas, como a própria Chandra estava dizendo aqui, que ela, né, ela mesma é um produto da coisa, e a partir dela, então, se irradia uma nova onda de ações, se irradia uma nova energia, não é isso? Porque é a partir da integralidade da pessoa que pode ressurgir uma educação clássica. Se nós não temos uma pessoa integralmente educada, esta pessoa não pode nem falar de uma educação integral, né? Mas se nós temos uma pessoa que foi integralmente educada em todas as suas dimensões, mesmo que não tenha sido educada em padrões acadêmicos de perfeição, mesmo que não saiba grego, árabe, sânscrito e hebraico, mesmo que só saiba a sua língua materna, né? Mesmo que, academicamente falando, o seu desempenho não pareça impressionante, esta pessoa tem um coração completo, como disse o Fábio. Este coração completo mudará a sociedade, irradiará esta completude, e é neste coração completo que incide, é neste coração completo que reside a essência da educação clássica, e não num currículo e não numa formação acadêmica determinada. Eu falo isso como um acadêmico eu mesmo, né? Não é numa formação acadêmica que reside a educação clássica. É num coração completo, num coração formado, num coração amoroso e formado pelo amor, né? Neste coração reside a educação clássica, e a partir dele as escolas serão capazes de reconhecer novamente o que é uma educação clássica e talvez implementá-la em si, às custas de uma grande estrutura que elas terão que sacrificar. Este é o fim da apresentação. Obrigado pela atenção. Thank you very much. That was a very, very interesting perspective on the notion of classical education. I've been searching here and I can't find it. One of the Roman leaders, most of them were called the elder and the younger. Well, one of the elders chose to educate his son himself, although he had a Greek slave who was a very accomplished That would be Cato. Cato. Okay, that's. I remember quoting him in my own master's thesis, but that was 20 years ago. So forgive me if I don't remember that. Absolutely. That was very interesting. Thank you very much, and thank you to all our speakers. Thank you for having me. There is a very small amount of time available for questions. So if there are any, can you please indicate, and we'll ask for a microphone from the back if there is one available, please. Any questions? I think they all need espresso. Too much to think about. The lady? Na verdade, não é uma pergunta. Eu quero
profundamente agradecer a vocês três, porque vocês tocaram profundamente a minha vida hoje. Cada um de vocês. Eu me emocionei, vocês me emocionaram muito e a minha perspectiva, a minha visão teve um muito grande. Então, eu realmente quero agradecer muito vocês três. Tá bom? Também sou grato aí. Também sou grato também à explanação de cada um que nos enriqueceu. Eu queria só fazer uma questão com o Fábio, que o que você disse foi muito forte, precioso sobre a socialização, que é algo que sempre tem se levantado e questionado na questão do homeschooling. Como você vê a questão de uma criança de 4, 5 anos, até 7 anos, você vê que há necessidade dela estar se relacionando com crianças, ou você acha que só no ambiente que ela está, com adultos, inserido na sociedade, naquilo que você falou, em alguma viagem, passeio, é suficiente? E se você acredita que é importante ter essa faixa etária, ela ter essa socialização com criança, qual seria a atitude? Levar essa criança para uma atividade extra-domiciliar, num esporte, uma atividade num clube? Queria ouvir um pouco daquilo que você falou, que foi muito precioso. Obrigado. Eu acredito que não é necessário... Tá dando para ouvir? Eu creio que não é necessário gerar relações artificiais. A criança ela vai querer ter amigos. Então, dentro do convívio da família, com os vizinhos, com o bairro, com uma igreja, com uma associação, ali a criança vai ter o contato necessário com outras crianças. Eu acho que seria muito mais prejudicial os pais artificializarem esse relacionamento, dizendo assim, não, vou levar meu filho porque ele precisa. Não, deixa que acontece naturalmente. Se você vive numa situação um pouco mais isolada, como por exemplo, eu moro numa fazenda, e lá nós temos 9 crianças. É esquisito falar que 9 crianças convivem, ficam isoladas, né? Eles têm as outras crianças. Mas eles não têm muito contato com outras crianças da mesma idade. E são totalmente normais, completamente normais. Então, eu acredito que se você não trancar o seu filho no quarto durante 1 ano, ele vai se socializar bem. Então, conforme for interesse da criança, conforme for perfil da criança, conforme houver condições da família e houver um direcionamento para fazer algum cursinho, quando a criança for um pouco maior, ou alguma atividade esportiva, ou algo assim, tudo isso pode agregar, mas não é essencial. O essencial é a criança ser tratada como um ser humano normal e que os interesses próprios da criança levam ela ao desenvolvimento próprio. Então, eu creio que nesse sentido de ter relacionamento com outras crianças, só o natural da amizade da criança é o suficiente. I think another way of saying that would be that a situation where a child is socially isolated can really only occur where the parents are socially isolated. That brings us to the end of our time, which is sad. We had some really wonderful exchange here. But thank you very much. I think it's now coffee time, and all the best.